Oi, tudo bem? Sou o Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você muita força e muita alegria. Hoje, nosso tema aqui é o Espírito Santo na vida do cristão. Ser cristão é viver a vida de Cristo em nosso caminhar, em nosso viver. É deixar que a força de Deus, por sua divina misericórdia, esteja sempre presente em nossa vida, em todos os setores de nossa vida. Nesse sentido, o Espírito Santo, o santificador, o paráclito, o consolador, tem um papel fundamental que é mostrar o amor do Pai em Jesus para cada um de nós. Conforme João 15:26, o Espírito Santo é quem dá testemunho de Jesus Cristo em nossa vida, em nosso cotidiano, em nossa luta. Desse modo, o Espírito Santo, o Paráclito, o amor que une o Pai e o Filho, é quem conscientiza todo cristão do pecado, da salvação, da verdade e do testemunho de Jesus em nossa vida. A primeira tarefa do Espírito Santo em nossa caminhada, em nossa luta, em nossa vida, em nossas fraquezas e tristezas, em nossas alegrias e vitórias, é convencer-nos de nossa condição de pecador. Eu sou pecador. O homem é pecador, a mulher é pecadora. Nesse sentido, Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 16, verso 7 e 8, convém a vós que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito não virá a vós, mas se eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, é através do Espírito Santo, o que santifica o ser humano, o que consola o ser humano, é que se toma consciência de nossa condição de pecador, sem a qual nós não somos salvos. Eu preciso ser consciente que sou pecador e que preciso, não porque eu mereço, mas eu preciso do perdão do Pai. Nesse sentido, é preciso arrepender-se. Nós precisamos criar uma cultura do arrependimento. Arrepender do pecado constantemente, como Pedro lembra, 7 vezes 70, ou seja, mais de 500 vezes por dia, lembrando que somos lavados no sangue do Cordeiro de Deus. A segunda missão do Espírito Santo na vida do cristão, no viver do cristão, é nos convencer de que somos selados pela salvação de Cristo. Conforme São Paulo, em Coríntios 1:22, ele nos marcou com o selo e deu-nos em nossos corações o penhor do Espírito Santo. Desse modo, o Espírito Santo, o Consolador, entra em nosso coração e transmite para a nossa compreensão a segurança da salvação em Jesus, o Filho de José, que é o Senhor, que é o pastor e que vive e reina à direita do Pai, conforme nosso credo. Desse jeito, somos consolados, somos confortados por Deus, que nos batiza e nos cura de nosso pecado e de nossa maldade. A terceira ação do Espírito Santo na vida do cristão, na vida de quem segue Jesus, é mostrar a verdade de Deus. Assim diz em João 16:13, quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porque não falará por si mesmo,
mas dirá o que ouvir e vos anunciará as coisas que virão. Então Jesus enviou o Espírito Santo para nos ensinar as coisas espirituais e aplicar a verdade da Escritura, ou seja, da Palavra de Deus, em nosso viver. Pois o Espírito Santo revela a verdade de Deus. Então é preciso suplicá-lo sempre, pedir sempre a sua graça. A quarta função do Espírito Santo na vida do cristão, ou seja, em nosso dia a dia, é sobre a vida espiritual. Ou seja, o Espírito Santo quer compartilhar de suas ações em nosso viver. Para tanto, é preciso ser testemunhas, não mero ouvintes do amor de Deus em nossa vida. Pois o santificador, o consolador, quer nos levar a produzir frutos espirituais, como fala Paulo na carta de Gálatas, quando ele nos convida a produzir frutos do Espírito Santo, ou seja, frutos espirituais. Portanto, é preciso produzir a caridade, a alegria, a paz, a paciência, a afabilidade, a bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra estas coisas não há lei. No entanto, o Espírito Santo, o santificador, o que nos mostra Jesus, quer nos revelar o amor de Deus em nosso coração. Com isso, transforma cada um de nós em morada de Deus, pedaço do céu, templo do Espírito Santo. E para reafirmar, ele nos convence de nosso pecado, ou seja, da necessidade do arrependimento. Ele nos mostra a segurança da salvação. Eu, você, fomos selados com o Espírito Santo, então nós somos selados para a salvação. E, por fim, convida cada um de nós a produzir os frutos do amor, da paz, da alegria, ou seja, frutos que nos permite ser testemunhas do amor de Cristo em nós. É isso aí, até o próximo, que Jesus possa derramar em nossos corações o santificador, que Jesus possa te abençoar profundamente com o Espírito Santo e a verdade. Amém? Dê um joinha e vamos que vamos.